Hoje nós vamos conversar sobre a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder da produção mundial. Como sempre, vamos falar das suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente vai calcular o preço justo da Klabin por diferentes métodos de valuation. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. Se gostar muito, no Apoia-se você consegue fazer a sua doação, financiar o nosso projeto e ainda de quebra ganha acesso às planilhas de valuation usadas no vídeo. Meu muito obrigado a todos que já são apoiadores. A Klabin é uma empresa verticalizada que opera suas próprias florestas, principalmente plantação de eucalipto e de pinos. Com essas madeiras, eles produzem a celulose, 3 tipos, fibra curta, fibra longa e celulose fluff. Essa fluff é que é usada em materiais absorventes, mas eles não são só uma empresa de commodity que faz a celulose e revende, eles também agregam valor produzindo papéis e cartões, e nisso aqui a gente vai incluir também os papelões, os papéis mais rígidos, e ainda tem mais um agregamento de valor, que a partir dos papéis eles conseguem fazer as embalagens de papelão ondulado que vai ser usado para saco industrial, seja de cimento, seja de areia, para o seu delivery, que você vai pedir no iFood, o delivery de alimento que você utilizar, para as cervejas que você compra, o engradado de cervejas que você compra no papelão. E com todos esses métodos, com toda a tecnologia que eles têm para transformar essa celulose em produtos de maior valor agregado e se expondo a essas indústrias que são crescentes, diferente da celulose, porque a celulose em si é uma commodity, vai estar atrelada ao preço da commodity. Mas esses produtos que são usados pelas indústrias de e-commerce e de delivery de alimentos e bebidas são indústrias que, por sua vez, não são cíclicas e estão em tendência de crescimento. Cada vez mais o hábito do brasileiro vai comportar esse tipo de entrega e de consumo, que também é beneficiado pela pressão mundial da gente diminuir o uso de plásticos, e a gente está começando a introduzir o papel, seja nos canudos, seja nas embalagens, seja nos sacos, e a Klabin está muito bem posicionada para capturar essa mudança de comportamento do brasileiro. Fora que as partes de maior valor agregado, os papéis e embalagens, trazem menos risco, menos volatilidade para as receitas da empresa, enquanto dão exposição a um mercado de mais largo crescimento, onde ela já é líder, pelo menos aqui no Brasil, então pode capturar os ganhos de escala para continuar se mantendo na liderança. Ela é uma empresa com 124 anos no mercado, com 23 fábricas, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina. E quando a gente olha os seus resultados do primeiro trimestre de 2023, a gente vê um crescimento de 9% na receita, o endividamento se mantém estável em 2,6 vezes EBITDA, com um ROIC de 19,4%, altíssimo, e no momento do resultado ainda estava em 92%, a essa altura já está pronto a máquina MP28, então o projeto Puma 2 de expansão de uma das fábricas deles no sul estava programado para entrar em funcionamento em junho, mês passado, então a gente está num fechamento de ciclo de um período de investimentos, vão ter outros, mas essa máquina aqui é de cartões, então ela segue fazendo esse movimento para se tornar cada vez mais dominante na indústria, que ela tem as suas vantagens, que vai ser nesse lado de embalagens e papéis cartões alimentícios para bebidas. Então a estratégia da empresa me parece alinhada com o setor de atuação que é o mais seguro para ela, e eu gosto de ver isso. Quando a gente olha o volume de vendas em toneladas, a gente teve uma queda, primeiro trimestre de 2023, um pouco abaixo que o quarto de 2022 e também abaixo que o primeiro de 2022, porém quando a gente chega na linha do EBITDA, aí a gente já conseguiu ter um crescimento, no lucro a gente vê a mesma coisa, então nada para se preocupar aqui. E quando a gente fala de receita da venda dos produtos, a gente vê que celulose, que é a parte de fato mais cíclica, aqui em 35% das receitas da empresa. Então, obviamente relevante, um pouco acima de 1/3, mas ainda assim, os lados de embalagens, cartões, container boards, craft liners e materiais reciclados são uma parte bem maior, totalizando aí 65% das receitas da empresa. Se a gente for olhar no EBITDA, como tem uma margem ainda maior, seria uma representatividade ainda maior. Então a Klabin é uma empresa, sim, de commodities, mas que tem essas características de exposição a outros mercados de maneira a diminuir a ciclicidade dos seus resultados. Além disso, ela tem exposição ao mercado externo,
ano, sendo no primeiro trimestre de 2023, 38% da sua receita vinda do mercado externo, vinda de outros países. Então, ela tem receitas em outras moedas, que também é uma característica interessante que eu gosto que as minhas empresas, não todas, mas tenham esse tipo de característica. Inclusive, no segundo trimestre de 2023 já tem o startup, o começo da utilização da máquina, e a produção dela vai crescendo ano a ano. Então, nesse ano, a previsão de 190 mil toneladas, já para o ano que vem já bate 350, depois 400. Então, a gente junta o fim desse ciclo de gastos de investimento alto com o início e consecutivo ramp-up da produção da Klabin, e ela continua me parecendo mega bem posicionada. Que a gente vê área plantada e período até a colheita, ela tem bastantes terras e tem o planejamento, 2 ciclos de colheita, inclusive ela tem aí mais de 100 anos no mercado, então muita experiência com a gestão das suas florestas. Inclusive gosto muito de ver esse tipo de verticalização nas minhas empresas, porque ela operando as próprias florestas, o risco dela ter que comprar madeira como insumo para sua celulose fica bem menor. A gente tem também o startup da MP27, que aconteceu em agosto de 2021, e aí ainda 2021 foi uma produção pequena, 2022 já foi maior, mas vai ser maior ainda para esse ano. Então a gente ainda está em processo de ramp-up de alguns dos processos da Klabin, podendo entregar mais para frente bem mais volume de venda, bem mais resultado. Eles também têm o Eucaliner, que essa MP28 vai fazer, que é uma tecnologia proprietária deles, desse tipo de cartão chamado Craftliner, só que 100% de eucalipto, uma solução aí desenvolvida pela Klabin, mostrando que eles sabem sim capturar valor do conhecimento e da tecnologia e conseguem trazer inovações. Quando a gente olha o histórico do ROIC, ele foi bem baixo até 2012 estava baixo, tá? 2016, 2017 também foi, mas mais ou menos aqui desde 2018 ele tem se mantido acima dos 11%, e aí sim já é um patamar interessante, e 2021 e 2022 foram bem altos, chegando quase nos 20%, e eles seguem expandindo o lado do negócio que permitiu esse ganho de retorno. Então acho sim que esse patamar de ROIC, talvez não tão alto, mas a gente consiga se manter mais próximo da média entre 2018 para frente, que era 2017 para trás. Olhando rapidamente o resultado aqui, uma queda de 6% da receita bruta, de 5% da receita líquida, porém crescimentos respectivamente de 10% e 9% quando comparado na base anual. Porém, mesmo na base trimestral, o lucro bruto já cresce 26% e o lucro líquido 60%. Em termos de balanço patrimonial, um ativo circulante de 12,9 bi, enquanto um passivo circulante de 6,3, então o próximo um ano muito tranquilo, mas mesmo quando a gente olha o patrimônio líquido crescente nos últimos trimestres, e como a gente já viu a dívida líquida controlada, o balanço patrimonial dela tá bem saudável, ela não parece que vai enfrentar dificuldades no curto prazo, nem no médio prazo. A Klabin atualmente está com um PL de 4,95, um PVP de 2,22, a gente se encontra aqui superior ainda aos patamares de 2014, mas lembrando que até 2014 o ROIC dela não passava ali dos 15% e atualmente está quase nos 20%. Então é justificável estar num patamar um pouco acima em relação ao VP. O EV/EBITDA dela, que aí sim ela parece muito atrativa, nas mínimas aqui desde 2014, num patamar de 5,54 vezes. Em termos de margem líquida, a gente vê a mesma coisa que a gente viu no ROI, praticamente a mesma coisa. Ela oscilava aqui, pegava uns anos 4, 5, 6, batia também seus 18, 15, mas agora ela parece que está estabilizando mais perto desses patamares mais altos, inclusive agora com uma margem líquida de 23,83, bem alta. Não imagino que se mantenha nesse patamar, mas mesmo com uma queda, ela vindo para seus 15, 16, 17 se mantendo, isso tá sim muito atraente. Em termos de crescimento, a gente vê um crescimento muito lindo das receitas ao longo do tempo, sempre positivo em períodos de 5 anos. Para os lucros já não é tanto assim, até porque ela teve alguns períodos de prejuízo, mas ver esse crescimento da receita traz sim uma tranquilidade para o investidor. Em termos de dividendos, de 2014 ela teve uma queda, se manteve apertada até 2017 mais ou menos. 2020 foi a pandemia, 2021 recuperando da pandemia, então isso aqui não tem problema, mas no período de 2014 a 2017 de fato ela teve uns resultados mais apertados, mas mesmo nos piores períodos não parou de pagar dividendos. Olhando para esse gráfico, a gente vê mais uma tendência de lateralização. Porém, a gente sabendo da condição da empresa, da dominância, investimento e crescimento nesse lado de papéis, cartões, embalagens,
etc., eu acho que pro futuro a gente tem sim uma tendência de crescimento. Pegando o lucro líquido aqui desde 2019, só 2 períodos de prejuízo, 2020 e 2015, 2 períodos de payout negativo, o que para uma empresa cíclica, né, atrelada parcialmente às commodities, ainda mais lá para trás, que não tinha tanto esse lado de cartões e tal, 2 períodos de prejuízo desde 2009 não me parece tão ruim. Acho também que esses períodos vão ficar cada vez mais raros conforme esse lado de embalagens e cartões for crescendo. O payout dela, só 2018, que foi uma instância que pagou bem acima do seu lucro, e hoje em dia o payout está mais perto dos 33%, e como já falei, tenho boas perspectivas para os resultados futuros da Klabin. Mas vamos ao que interessa, o cálculo do preço justo da Klabin, começando pelo método de desconto de fluxo de caixa, onde a gente olhando o fluxo de caixa histórico dela, a gente vê 3 anos de prejuízo aqui, né? Mas já uma estabilização no patamar positivo. Já em 2021 geramos 1,2 bi e com um volume de investimentos menor, mas um operacional continuamente crescente, como tem sido e imagino que continue sendo, essa saída de caixa vindo para patamares mais normais, até por volta aqui dos 5 bi, a gente sobraria 3,4 bi. Mas conforme a empresa ficar maior, o capex dela, as atividades de manutenção também ficam mais caras, então eu vou estimar um fluxo de caixa livre mais perto aqui dos 1,5, 1,6 bi, ainda abaixo do que ela gerou em 2018. Colocar 1,6 bilhões, com a dívida líquida dela, que é de 20 bi, quase 21, um total de 5,6 bi de ações. Estou estimando uma taxa de crescimento terminal de 3,5% e uma taxa de crescimento de 15% para os próximos 5 anos. Dessa maneira, a gente chega a um preço justo descontado da dívida nos R$ 4,90. Ela estando atualmente nos R$ 4,32, indica que ela está com um pouquinho de desconto. Mas vamos também para o método de Graham. Ela tem um lucro por ação de 87 centavos. Aqui no método de Graham eu não posso botar uma taxa de crescimento tão grande, eu botei os 15%, estimando os próximos 5 anos. Na perpetuidade a taxa de crescimento já cai para 3,5%. E aqui vai ser como se fosse a mesma taxa de crescimento o tempo todo, então a gente tem que ser um pouco mais conservador. Até se pode deixar uma taxa de crescimento nos 2 dígitos se você estiver usando esse método para avaliar uma empresa de altíssimo crescimento, que esteja mais no começo da sua vida, no começo da sua curva de crescimento, na sua fase mais inicial de maturação do negócio. Mas para uma empresa tão grande, tão antiga quanto a Klabin, apesar da possibilidade de uma nova vertente de crescimento vindo de todo esse lado de transporte sustentável das coisas e uso correto do meio ambiente, a gente ainda tem que ser mais conservador com essa taxa de crescimento. Então vou colocar aqui 9% de crescimento. Dessa forma, a gente chegaria num preço justo perto dos R$10, quase o dobro do valor atual da ação. E esse é um dos motivos que eu dou mais peso para o desconto de fluxo de caixa e para os valuations de dividendo, que os valuations de Graham e de Lynch às vezes dão uns valores bem altos, mesmo não estimando uma taxa de crescimento tão grande. Mas, de qualquer jeito, mais um método nos indicando que ela está barata. No método de Peter Lynch, pelo mesmo motivo do de Graham, vai botar os mesmos 9% de taxa de crescimento, com 4,95 do PL atual e 7,03 do dividend yield que ela pagou nos últimos 12 meses, a gente está sendo indicado que ela estaria perto de uns 45% de desconto pelo valuation de Peter Lynch. E para finalizar, pego aqui o valuation de Gordon, com o último dividendo que foi de 30 cents da Klabin 3. Tendo liquidez, não vejo por que ter outra para o longo prazo, só para swing trade ou para operar opções, que eu olharia para a Klabin 4 ou 11. E estimando 3,5% de crescimento para esse dividendo, a gente chega a um valor justo nos 4,80, bem similar ao que a gente encontrou aqui no desconto de fluxo de caixa. Pelo valuation de Gordon, a gente teria um desconto aí perto de 10%, e no desconto de fluxo de dividendos, a gente chegaria a um preço justo com os mesmos 10% de taxa de desconto e com os mesmos 3,5% de crescimento e crescimento perpétuo para esses dividendos, a gente chega a um valor justo de 4,15, e aí agora, dessa vez, um pouquinho abaixo do valor atual, mas ainda assim não tão distante. Praticamente todos os métodos nos indicando que ela está ou barata ou em linha com seu preço. Mas claro, só você pode analisar a sua situação, os seus objetivos e o quanto você acredita na tese para descobrir se faz ou não sentido para você colocar na sua carteira Klabin.
olhando o comportamento da Klabin desde aqui de 2014, quando ela veio tendo esses novos patamares de resultado, a gente oscilou mais ou menos, com alguns períodos de excesso, mas mais ou menos entre esse canal aqui. Nessa última queda do Ibovespa, a gente nem chegou no canto inferior e com todo o momento do Ibovespa, até acho bem plausível que a gente volte a subir, então não tá num mau preço, seria sempre melhor, como a gente tá em cima das médias móveis, dar uma esperada, pelo menos chegar aqui mais perto dos 4,8, 4,10, 4,11, sabendo que possibilidade tem até de vir aos 3,48, e aí se chegar aí sim uma grande oportunidade, pode comprar com pouca preocupação, mas mesmo nos preços atuais dá para comprar, pequenos aportes e montando posição, pode ser uma boa empresa para o seu portfólio, apesar de não estar nas melhores entradas do mundo. Até porque o Ibovespa em geral deu uma subida boa recente. Claro que olhando no grande macro a gente está praticamente de lado aqui com 2020, se não agora, imagino que em breve, daqui a alguns meses a gente vai romper essa barreira e pode ir para outros patamares. Não sei em quanto tempo, se isso vai demorar 2, 3 anos, mas com certeza as oportunidades agora não são tão boas quanto eram há 1, 2 meses atrás. Gostou do vídeo? Quer acesso a todas as planilhas de valuation que eu uso aqui no canal? Lá no Apoia-se, com doações a partir de R$15 você consegue acesso a todas elas. Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, deixe um comentário aqui embaixo também. Bons investimentos e até a próxima. E como alguns de vocês já sabem, tô deixando o site da calculadora de valuation que a gente está fazendo aqui no canal. Ainda tá em beta, por isso estou anunciando só no final do vídeo, mas você já pode entrar, já pode fazer seus testes. O link tá na descrição. Se você achar algum erro, peço que venha no Instagram e entre em contato comigo, me avise pra gente poder estar sempre melhorando o site para vocês. Atualmente a gente tem só os métodos de Peter Lynch e de Graham, mas já é uma ferramenta aí para vocês usarem. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por assistir até aqui. Bons investimentos e até a próxima.